Amém? Já cumprimentou? Cumprimenta e dá aquele sorriso também. É importante você dar aquele sorriso. Glória a Deus. Amém. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é nessa união aí, é nesse espírito que Deus ele vai liberando a bênção sobre a vida de cada um de nós. Agora deixa eu pedir uma coisa para você. Você vai retornar para o seu lugar. Retorne para o seu lugar. Você vai colocar a tua mão assim, ó. Assim que você chegar no seu lugar, você vai colocar a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a sua cabeça. E nós vamos fazer uma breve oração, mas uma oração importante. Porque a palavra que nós vamos estar ministrando nessa noite é uma palavra, não que existam palavras mais importantes do que outras, mas a palavra de hoje é uma palavra fundamental para que você venha ter uma vida diferenciada com Deus. Porque muitas das vezes a gente pensa coisas a respeito de Deus, mas na verdade a gente pensa de maneira errada, porque aprendemos errado. Então nessa noite Deus ele trouxe você aqui porque Ele quer te ensinar a como proceder, a como agir, a como caminhar na presença dEle. Muitas das vitórias que nós almejamos, muitas das bênçãos que nós esperamos, às vezes não acontecem por quê? Porque aprendemos errado, fazemos errado, achando que estamos certos. Mas sabe o que a palavra de Deus ela diz aí em Provérbios? Que o Senhor repreende, o Senhor ensina aquele a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Amém? Você crê que Deus é o teu pai? Quem crê nisso? Diga, eu creio que Deus é o meu pai. E nesta noite eu vou aprender o que Ele vai me ensinar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós acabamos de adorar ao Teu nome, louvamos a Ti nessa noite, uma noite de louvor, uma noite de adoração. E agora é momento de nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Então em nome de Jesus, que a partir de agora, que a partir desse momento, que absolutamente nada venha impedir, venha atrapalhar essa pessoa de ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Que absolutamente nada, que nenhuma preocupação, que nenhuma tristeza, que nenhuma situação contrária venha impedir, atrapalhar o teu filho e a tua filha de reter, de tomar posse, de aprender e colocar em prática tudo aquilo que vamos ministrar, porque a palavra que vamos ministrar hoje é sobre a verdadeira adoração. Então fala conosco, Senhor, fala com cada pessoa aqui neste lugar. Ministra-nos nesta noite e nos abençoe. Abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as Tuas verdades e vivê-las em nossas vidas. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Então vamos cantar mais uma vez, vai? Pois Tu és o Deus. Forte a Ele, diga glória a Deus. Levante a tua mão e diga, eu creio nesta palavra, em nome de Jesus. Livro do profeta Ezequiel, pode tomar o seu assento, senta no teu lugar, por favor. Eu gostaria que você abrisse conosco lá. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. E como nós falamos, nós oramos, pedimos ao Senhor para que nada venha atrapalhar você. Então não permita, porque também é uma responsabilidade nossa. É a sua responsabilidade, é minha responsabilidade não permitir que as setas do inimigo, que as distrações, que as situações venham roubar de nós a semente. Amém? Diga assim comigo, a palavra de Deus, vamos lá, diga bem alto, a palavra de Deus é a semente. Amém? Então não deixa o inimigo roubar a palavra não. Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 12. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, se você encontrou, dê um glória a Deus aí. Então veja só o que diz a palavra, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Presta atenção agora. Estavas no Éden, jardim de Deus.
Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, eu te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora olha o versículo 16, um dos mais importantes para nós hoje. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais, é de arrepiar essa última frase, e nunca mais serás para sempre. Amém, igreja? Texto forte, não é? Olha para mim, olha para cá. Nenhum de nós temos dúvidas acerca de quem Deus está se referindo aqui. Eu acredito que enquanto eu estava lendo, você já entendeu sobre que pessoa ou sobre que personagem Deus estava trazendo esta palavra. Por mais que no versículo 12, a gente vê Deus orientando o profeta a levantar uma lamentação sobre o rei de Tiro, não há dúvidas para nós, de que espiritualmente falando, a referência se trata claramente de quem? De Lúcifer. Diga assim comigo, Deus, diga bem alto, Deus está se referindo a Lúcifer. E o primeiro detalhe que essa referência, que esta palavra me mostrou, é que diferente daquilo que muitos pregam, daquilo que muitas pessoas falam, daquilo que muitas pessoas ensinam, queridos, a queda de Lúcifer não começou no céu, mas sim no seu coração. Eu vou repetir essa frase, eu gostaria que você repetisse comigo. Diga, a queda de Lúcifer não começou no céu, mas sim no seu coração. Na verdade, o que houve no céu foi só o desfecho de algo que começou há muito tempo. O que aconteceu no céu, a rebelião no céu, tudo aquilo que você e eu conhecemos da palavra acerca daquilo que Lúcifer fez, da corrupção do seu coração, ele corrompeu a terça parte dos anjos, tudo isso na verdade foi a ponta de algo que começou pequeno, amém? Assim como toda queda, assim como toda corrupção, assim como toda traição, seja ela no casamento, seja ela em alianças, seja ela em amizades, seja ela na sociedade, não importa, toda queda, toda corrupção, começa não nos atos em si,
Os atos, na verdade, as atitudes, na verdade, são só o desfecho. Mas, na verdade, a queda, a traição, a corrupção, começa de maneira pequena. Começa de maneira... É uma vagarosa construção, constante e diária no coração da pessoa. Uma coisa vai entrando aqui, outra coisa vai entrando ali, uma construção vai sendo feita, um ambiente vai sendo formado dentro do coração da pessoa, para que lá na frente, aquilo que começou pequeno se transforme em atitude, culmine em uma queda. Por isso que não à toa, Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, depois de Jesus, é claro, ele vai nos aconselhar dizendo que sobre tudo, ou seja, sobre todas as coisas, a coisa mais importante com que você tem que se preocupar, não é com o que você vai haver de comer, ou de beber, ou de vestir. A coisa mais importante a se preocupar não é com aquilo que você faz, não é com a sua aparência, não é com aquilo que você tem, mas a coisa mais importante a se preocupar, e nós devemos nos preocupar, é guardar o nosso coração. Sobre todas as coisas, o que mais devemos guardar, ou seja, com o que mais nós devemos nos preocupar é com o coração. Mais do que me preocupar com o diabo, mais do que me preocupar com o inferno, mais do que me preocupar com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que as pessoas dizem, sobre todas essas coisas, a coisa com que eu mais tenho que me preocupar é em guardar o meu coração. Eu não preciso me preocupar com aquilo que as pessoas falam, se o meu coração estiver guardado. Eu não preciso me preocupar com as estratégias que o diabo está tramando contra mim, se o meu coração estiver firme. Sobretudo, o que se deve guardar, a coisa mais importante a se preocupar, guarda o seu coração. E por quê, pastor? É simples, porque é no coração que as construções começam. Por que o meu coração precisa estar guardado? Porque é no coração que a obra, seja ela para o bem, ou seja ela para o mal, é no coração que a obra começa. Porque é no coração que nascem os piores pensamentos. É do coração que brotam os mais nocivos sentimentos, dando luz às piores ideias. É do coração. Amém? Tanto é que, ao se referir a Lúcifer, no versículo de número 16, o que a palavra diz? Ele diz assim: na multiplicação do teu comércio, o que aconteceu? Encheram o teu interior. E quando ele fala de interior, ele está falando do coração. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Muitos acham que Lúcifer, ele foi arrancado do céu por uma coisa ruim que ele fez. Não, ele não fez nada de ruim. Que coisa, né? Você sabe que ao ler esse texto aqui com calma, Deus nos fez enxergar uma série de detalhes, de minúcias, que apesar de, na maioria das vezes, a gente lê e passar desapercebido, mas na verdade são detalhes fundamentais, não apenas para a gente entender o porquê da queda de Lúcifer. A palavra que a gente vai estar ministrando não é para a gente entender o porquê que Lúcifer caiu apenas, mas é principalmente para nós entendermos aquilo que nos faz cair.
A palavra de hoje não é para a gente saber historicamente ou biblicamente por que Lúcifer se transformou em Satanás e por que ele desceu e caiu do céu. Não, o meu interesse não é esse. O meu interesse é que com essa palavra eu venha aprender o que eu devo fazer para que eu também não venha cair, para que eu também não venha pecar, para que eu esteja e permaneça de pé. Aquele que está de pé, diz a palavra, o que ela continua dizendo? Aquele que está de pé, cuide para que não. E como é que a gente vai cuidar para a gente permanecer de pé? A gente aprendendo. Então entender essa palavra que nós vamos pregar hoje é uma pena que a maioria da igreja faltou. Tinha que ter pregado essa palavra na semana passada. Mas amém, glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. Mas a gente entender a palavra de hoje é a gente diagnosticar, é a gente detectar de onde e por onde a gente é vencido. Pastor, eu estou na igreja, eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo, eu subo o monte, eu sou uma bênção, mas por que eu não venço? Por que eu não venço as batalhas? Por que eu não venço os meus medos? Por que eu não venço os meus traumas? Por que eu não venço as minhas limitações? Por que eu não venço as minhas fraquezas? Pois é, a gente vai entender isso. E o primeiro detalhe, claro, que a gente até adiantou aqui, é justamente esse. A rebelião de Lúcifer, além dela não ter começado no céu, mas além dela ter começado no coração, não foi um processo repentino. Puxa vida, ele sem querer foi lá e a coisa aconteceu e ele pecou. Ele sem querer foi lá e desobedeceu e se rebelou. Não foi algo repentino e nem acidental, não. Mas foi um processo de construção silencioso. A queda de qualquer ser humano, desde o pastor até o mais humilde irmão, todos nós somos humildes, todos nós somos pequenos, mas a queda de qualquer um de nós, uma vez que estamos de pé, ela começa como? Na sutileza de uma palavra. A queda de um homem de oração, de um homem forte em Deus, de uma pessoa firme em Deus, ela começa quando? Ela começa através de um gesto, de um olhar, de uma palavra despretensiosa. É um processo de construção interno, imperceptível aos olhos humanos, justamente por se tratar de um gotejar pequeno, mas constante. Sabe aquela máxima que as pessoas dizem? Água mole, pedra dura, tanto bate. O que acontece, igreja? Então repete aí comigo, diga: água mole, pedra dura, tanto bate, tanto bate, tanto bate, até que fura. A água não é mais forte que a pedra. Ela não é mais forte que a pedra na primeira vez. Ela não é mais forte do que a pedra na segunda vez. Ela não é mais forte do que a pedra na 20ª vez. Mas vai chegar uma hora que de tanto gotejar na pedra, a pedra vai ceder. E o que seria esse gotejo? Porque uma gota é uma coisa tão insignificante. A gente olha para uma gota e a gente pensa, uma gota não dá para nada. Uma gota não enche um copo. Uma gota não mata a sede. Pois é, mas um gotejar constante, um pequeno pensamento aqui, uma pequena ideia ali, uma impressão mal dada, uma situação mal resolvida, uma insatisfação disfarçada e não declarada, são coisas que aos pouquinhos vão indo.
E aí tudo isso junto, é claro, em doses homeopáticas, gotejar, pequeno, mas constante, na cabeça, na mente, no coração do homem, vai formigando. Então essas ideias constantes, elas vão criando, assim como aconteceu com Lúcifer, criaram aos poucos o que no coração de Lúcifer? Algo que Deus chamou de comércio. Sabe aquela ideia que não sai da cabeça? Sabe aquela vontade que não sai do corpo? Sabe aquele olhar, aquela coisa que pensou e aquilo vem, e você fica martelando? Deus chamou isso, ao se tratar de Lúcifer, Deus chamou isso de comércio. Ele diz aqui, na multiplicação do teu comércio, diga comércio. Eu vou repetir mais uma vez, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso, te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Pastor, o que seria esse comércio que a Bíblia está falando aqui, que Deus está falando com o profeta? Quando Deus ele fala aqui de comércio, Ele não está falando de um comércio financeiro, esse comércio que a gente conhece. Não é esse tipo de comércio que Deus está falando. Mas na verdade, quando Deus ele fala aqui de comércio, Ele está falando de um comércio espiritual. Ele está falando de uma contaminação do coração que faz com que a glória que deveria ser entregue seja negociada. Quem entende o pastor? Diga a glória a Deus. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus está falando de comércio, Ele não está falando de comércio humano. Ele está falando de uma contaminação do coração. E o que essa contaminação chamada comércio faz? Ela faz com que a glória que deveria ser entregue, ela faz com que a adoração que deveria ser entregue comece a ser negociada. Ao falar de comércio, Deus está revelando aqui uma contaminação que faz com que aquilo que deveria ser gratuito e espontâneo seja precificado e proposital. A pessoa começa a perder a espontaneidade. É quando a pessoa ela começa a perder o sentimento que a faz adorar, e ela começa a olhar para ela e não para Deus. A contaminação, aquilo que Deus chamou de comércio, na verdade é uma contaminação do coração que faz com que a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço, aquilo que deveria ser espontâneo, a gente comece a olhar de uma outra maneira. E vai ser isso aqui que vai transformar Lúcifer. E o nome Lúcifer quer dizer o protetor da luz, o portador da luz. Vai ser a contaminação chamada comércio que vai transformar o portador da luz em o acusador. O que é que vai transformar Lúcifer em Satanás? Não vai ser a fornicação, a prostituição, o adultério, não vai ser a mentira, não vai ser nada disso. O que vai transformar Lúcifer em Satanás vai ser o comércio no seu coração. Amados, isso aqui é muito sério, por isso que a gente está ministrando essa palavra hoje. Acho que por isso que Deus colocou essa palavra para a gente ministrar. Sabe por quê? Porque apesar do orgulho que nós conhecemos, apesar do orgulho ter sido a raiz do pecado de Lúcifer, o orgulho foi a raiz, mas o comércio foi o processo. Diga assim comigo: o orgulho foi a raiz, mas o comércio foi o processo. O comércio foi o meio que ele usou para que a raiz do orgulho se perpetuasse e o pecado fosse gerado. Amados, presta atenção, olha aqui para mim. Quem era Lúcifer? Olhe para cá. Eu vou te dizer quem era Lúcifer.
Segundo o texto, segundo a palavra, Lúcifer era perfeito em formosura. Segundo a palavra, Lúcifer era cheio de sabedoria. Ele era ungido e ele foi colocado pelo próprio Deus em destaque. Ou seja, por mais que fosse pelo dom de Deus, por mais que fosse pela graça e pelo favor de Deus, tudo em Lúcifer era bom. Tudo em Lúcifer era perfeito. E o problema não está em você ser bom. Diga comigo, o problema não é ser bom. O problema não é você cantar bem, não é você tocar, não é você evangelizar, não é você pregar, não é você fazer alguma coisa muito bem. O problema não é ser bom. O problema é que Lúcifer começou a perceber que ele era bom demais. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. O camarada começou a perceber que ele era o cara. E ele começou, olhe para mim, ele começou a se sentir o cara. E ao perceber, olhe para mim, ao perceber que ele era bom, bom demais, o que ele fez? Ele começou a traficar dentro de si. Não foi fora, para ninguém. Lembra que a gente falou que o negócio começa pequeno, silencioso? Quando ele percebeu quem ele era, ele começou a traficar dentro dele. Vamos lá, pastor, o que significa traficar no coração? Vamos lá, você vai entender. Traficar no coração é quando a pessoa começa a fazer conta. É quando a pessoa começa a fazer contas internas. Tipo assim, vou te explicar, peraí. Poxa, eu mereço mais, não é? Olha para mim. Não, olha para mim. Eu mereço mais. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Olha quem eu sou. Olha o que eu tenho. Olha quanta coisa eu faço. Olha quanta utilidade eu tenho. Olha como Deus me usa. Aí vamos trazendo para nós, né? Olha como eu jejuo bastante. Olha o quanto eu oro. Olha o quanto eu vou para a igreja, estou lá todo dia. Eu não falto à igreja, toda quinta, todo domingo eu estou na igreja, toda terça eu estou na rede, eu estou lá, eu não falto. Olha o dízimo que eu dou. Ninguém dá um dízimo como eu dou. Minha vida já deveria ter melhorado, né? Glória a Deus, igreja. Caramba, pelo dízimo que eu dou, pela quantidade de vezes que eu vou na igreja, pelo tanto que eu oro, caramba, minha vida já deveria ter melhorado. O que é isso, amado? É a gente começar a fazer conta no coração. Está entendendo? Amém, amado? Peraí, eu deveria estar numa situação melhor do que eu estou. Não é por que eu estou nessa situação? Se eu vou para a igreja, se eu jejuo, se eu oro, se eu trabalho, se eu faço, se eu me esforço, se eu corro, por que eu estou assim? Eu valho muito mais do que isso. E ninguém percebe? Peraí, alguma coisa está errada. Quem está entendendo, pastor amado? Diga glória a Deus. Biblicamente falando, você sabe qual é o nome disso? Não é amor próprio. Ah não, pastor, a pessoa tem que se valorizar. Biblicamente falando, o nome disso não é amor próprio. Biblicamente falando, o nome disso não é valorizar-se a si mesmo, não. Segundo Deus, o nome disso é o que, igreja? Comércio. É o comércio entrando no coração, fazendo você acreditar porque você fala bem, porque você prega bem, porque você ora, porque você jejua, porque você sobe monte, porque você vai na igreja, você é melhor, você merece. Não, você merece ser reconhecido. Você está aí parado e ninguém te olha, o homem não te vê, você trabalha e você está esquecido. Como é que pode uma coisa dessa? Não, olha o que você faz, olha quem você é.
O nome disso é comércio, amados. É você criar expectativa em cima de reconhecimentos que você acha que Deus tem que te dar em troca daquilo que você faz. O nome disso é comércio. É a gente achar que a gente merece, pelo aquilo que a gente faz, que Deus nos dê uma casa melhor, que Deus nos dê um carro melhor, que Deus nos dê dinheiro, que Deus nos coloque num lugar mais alto. Por quê? Porque eu oro mais do que o outro, porque eu vou na igreja mais do que o outro, porque eu faço, porque eu aconteço. Não é valorizar a si, é comércio. Ou seja, é a meritocracia em troca daquilo que supostamente a gente acha que merece. Mesmo a Bíblia nos ensinando, mesmo a Bíblia afirmando que nós somos indignos, mesmo a Bíblia dizendo que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia, mesmo assim, a gente faz uma coisinha e a gente já pensa: não, eu mereci algo mais. Eu não merecia estar nessa posição, diante do quanto eu me dou, diante do quanto eu me esforço. Amém, amados? Efésios capítulo 2, versículo 9. O que a palavra de Deus diz, versículo 8 e 9? Não é pelo que você faz, não é pelos teus talentos, ou pela tua eloquência, ou pela tua capacidade, não, é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem da tua força, não vem de você, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aplauda bem forte o teu Senhor. É dom de Deus, não vem de você. Diga glória a Deus. Não é você, não vem de você, é dom. E a palavra dom significa presente. É um presente de Deus. Mas aí alguém pode dizer assim: pastor, mas isso, Paulo está falando acerca da salvação, mas e as outras coisas? Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz: todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Então, por mais que o cara fale bem, por mais que o cara cante bem, por mais que o cara seja um excelente pedreiro, por mais que ele seja um excelente faxineiro, por mais que ele evangelize, por mais que ele seja uma bênção, todos, sem exceção, pecaram. E por causa dos seus pecados, destituídos foram da glória de Deus. Mas ele diz no versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que só há em Cristo Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, amado. Somente em Jesus eu sou salvo. Diga glória a Deus. O problema de Lúcifer foi esse. Amado, olha que absurdo. Olha para cá. O que Lúcifer fez? Olha para mim. O que Lúcifer fez? Ele começou a precificar. O que é precificar? É colocar preço, é colocar valor. Diga comigo: precificar é dar valor. Então o que Lúcifer começou a fazer? Ele começou a precificar o que Deus lhe deu, usando o que Deus deu para ele como moeda de troca, a própria glória. Então a glória que ele pensava que era dele, que foi Deus que deu, ele começou a precificar essa glória. É como se eu emprestasse a minha Bíblia pro Dudu, e o Dudu usasse a minha Bíblia dizendo que é dele, mas sendo minha, e colocasse um preço para eu pagar de volta algo que eu emprestei para ele. É absurdo. Amém, amados? Então Lúcifer começou a precificar o que Deus lhe deu, usando como moeda de troca a própria glória que por Deus ele havia recebido. Foi isso que Lúcifer fez. E sabe o que aconteceu? Olha para mim.
Quando ele colocou preço, quando o comércio entrou, e quando ele começou a agir dessa forma, você sabe o que aconteceu? Pergunta para mim, pastor, o que aconteceu, pastor? Pergunta com vontade, vai. Pastor, o que aconteceu? Quando ele fez esse absurdo, o que aconteceu, pastor? Sabe o que aconteceu? O serviço virou comércio. Quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? O chamado virou carreira. Quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? A adoração virou barganha, virou moeda de troca. Diga assim comigo: onde há verdadeira adoração, não existe cálculo. Porque onde existe cálculo, a adoração já morreu. Meu Deus. Quem está entendendo essa palavra aqui, diga glória a Deus. Então aquela pessoa que vem para a igreja, não, eu vou para a igreja, porque aí ela já está maquinando aqui, ela está pensando que isso aí é valor próprio, é se valorizar, é fé, mas não é nada disso. Eu vou para a igreja, mas eu preciso ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, Deus não vai me abençoar. Eu preciso ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, se eu não devolver o meu dízimo, se eu não fizer a minha oferta, Deus não vai me abençoar, amado. Deus não vai te abençoar fazendo ou não fazendo. Por quê? Porque não é aquilo que você faz, mas é o que está movendo o teu coração a fazer. Não é o que você faz só é a ponta. O problema não é o que você faz, o problema é o que foi gerado no teu coração, o que nasceu no teu coração para te motivar a fazer o que você faz. Esse é o problema. Você sabe por que a gente está pregando essa palavra hoje? Porque na vida de muita gente, mas não é pouca gente não, é muita gente. Na vida de muita gente acontece isso aqui, a mesma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que tem tanta gente desviada na igreja? Ou melhor, fora das igrejas? Hoje em dia, houve uma época em que o problema era evangelizar as pessoas. Houve uma época em que o evangelho precisava ser pregado, as pessoas precisavam conhecer. Hoje o problema é outro. Hoje o problema é outro. A questão hoje não é pregar o evangelho para as pessoas conhecerem. A questão hoje é a gente trazer as pessoas de volta. Porque tem muita gente desviada, amados. E sabe o que Deus colocou no meu coração? Sabe por que tem tanta gente desviada da igreja? Não é só porque o evangelho é difícil. Não é só porque a luta é grande, não. Não é só, pastor, mas é que tem tanto escândalo, é tanto pastor, é tanto ministro, é tanto homem de Deus caindo. Não, não é só por isso não, amados. A maioria das pessoas se desviam, sabe por quê? Porque elas acham que num determinado momento da fé, num determinado momento da caminhada dela, elas deveriam ter recebido de Deus algo que não receberam. Você sabe por que tem tanta gente desviada? Porque a pessoa estava na igreja crendo, não, eu vou caminhar, mas Deus vai me dar aquela bênção, Deus vai me dar aquela vitória. E a pessoa foi caminhando achando que Deus ia fazer. E quando ela viu que Deus não fez, quando ela viu que a coisa não aconteceu, por não receberem e por não terem o conhecimento disso que a gente está pregando hoje, as pessoas começaram a culpar Deus. Então as pessoas se desviam, sabe por quê? Porque elas colocam uma expectativa no coração de que Deus é obrigado a fazer por elas algo que Deus não falou que era obrigado, algo que Deus não falou que ia fazer. Você sabe o que Deus falou, amados? Deus ele falou o seguinte: no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai passar por luta, a tua vida não vai ser mole, a tua vida não vai ser fácil. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, quanto mais você, meu querido. Você quer ser rico, você quer ser milionário? Não, agora eu só te digo uma coisa: você vai ter aflição, você vai passar por luta, mas se você permanecer fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Aplauda bem forte ao Senhor: eu vou te salvar. Diga glória a Deus. Deus falou isso, Jesus falou isso, amados. Jesus prometeu salvação. Diga glória a Deus. Jesus prometeu vida eterna. Diga aleluias.
Jesus prometeu que eu vou andar nas ruas de ouro. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Eu vou tirar onda nas ruas de ouro, em nome de Jesus, amém, amado? Isso Jesus prometeu. Diga comigo, isso Jesus prometeu. Amém? Agora, meu irmão, a partir do momento em que você começa a olhar para o que você faz, e ao olhar para você, você deixa de olhar. Quando a gente olha para o que a gente é, para o que a gente faz, o comércio entra, porque a gente deixou de olhar para Deus, quem Deus é, o que Deus faz. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Amém? Então por que muitas pessoas se afastam, se desviam? Porque acham que Deus é injusto. Poxa, fiquei tanto tempo na igreja, eu orava, buscava, trabalhava, fazia, acontecia, estava lá sempre, e o que me aconteceu? E nada mudou na minha vida. Aí a pessoa vai e se desvia. Eu era dizimista fiel, pastor, buscava Deus ali certinho, e Deus deixou eu perder tudo. Aí o que a pessoa faz? Se desvia, porque a adoração dela estava contaminada, o coração estava contaminado pelo comércio, e ela não tinha entendimento disso, como muitos de nós não temos esse entendimento, e a gente acha que isso é fé, que isso é perseverança, sei lá qual é o nome que é dado. Eu servia na igreja, pastor, não faltava um culto, eu era exemplo. Só que quando eu orei pela cura da minha mãe, e a minha mãe não foi curada, quando eu orei pela restauração do meu casamento, e o meu casamento não foi restaurado, quando eu busquei a Deus e a resposta que eu queria não veio, eu me afastei. Eu amava a Deus, pastor, mas eu tinha uma fraqueza. E apesar de eu chorar, apesar de eu orar, apesar de eu pedir tanto para Deus me curar, para Deus me libertar, Deus não me curou, Deus não me libertou. O que eu fiz? Eu fui indo, eu fui cansando, até que eu desisti. Conversa com as pessoas e você vai ver. Uma grande maioria delas estão desviadas por causa disso. Não é por causa do diabo, não é por causa do levante, não é pela luta e pela dificuldade, é por causa do comércio no seu coração. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 45, Jesus ele disse que o nosso Pai que está no céu, Ele faz com que o sol se levante sobre bons e maus. Diga assim comigo, Deus faz com que o sol se levante sobre bons e maus, e Ele faz também com que a chuva caia sobre justos e injustos. Diga, e Ele faz também que a chuva caia sobre justos e injustos. Amém? Aí o mesmo Jesus que disse isso aqui é o mesmo que vai dizer lá em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos o quê? Vida boa. No mundo nós iríamos ter o quê? Vida regada. No mundo a gente ia ter o quê? Mamãozinho com açúcar, sim ou não, igreja? O que a gente ia ter no mundo? Aflições. Olha aqui para mim, o que significa isso? O que significa Jesus dizer que o sol nasce para justo e injusto, que a chuva cai para injusto e injusto, que o sol nasce para bons e maus? O que significa isso? O que significa Jesus dizer para mim e para você hoje que no mundo nós teríamos aflições? Você sabe o que Jesus quis dizer? Olha para cá, que independente do muito que você faz, que independente do muito que você ora, do muito que você jejua, independente do muito que você adora, independente das tuas qualidades, nada disso vai te blindar. Olha aqui para mim, olha para mim. Não é porque você canta bem que você está blindado por Deus. Não é porque você ora, sobe o monte e jejua muito que você está blindado por Deus. Eu vejo as pessoas falando, usando esse termo, não, eu quero estar blindado, Deus vai me blindar, Deus vai te blindar nada. O mesmo sol que nasce para o injusto, nasce para o justo. A mesma chuva que cai para o ímpio, cai para aquele que é crente. E
não é o que você faz, o que você fala, quem você é, os teus dons que vão te blindar. Nada do que você, olha aqui, nada do que você fizer em Deus, ou nada do que você fizer para Deus vai te imunizar. As pessoas, elas acham que elas vão ser imunizadas por Deus. Ah não, agora eu estou com Deus, agora eu estou na igreja, agora eu já batizei nas águas, agora eu tomo santa ceia, nenhum mal vai me acontecer, eu estou imunizado. Ou elas acham que elas podem fazer o que for que elas vão merecer. Não. Pastor, e por que isso não acontece? Você sabe por que você não vai estar blindado, imunizado? Olha aqui para mim. Porque a lógica do céu é a adoração. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Só que enquanto a lógica do céu é a adoração, a lógica do inferno é negociação. Diga assim comigo: o céu trabalha por adoração, o inferno trabalha por negociação. Você me dá e eu te dou, você me dá, é troca, é assim. No céu, sabe o que os anjos dizem no céu? Sabe o que os anjos... Pergunta para mim, o que os anjos dizem no céu, pastor? Não, pergunta. O que os anjos dizem no céu, pastor? Você quer saber? Os anjos dizem no céu: Senhor, tua é a glória. Amém? Mas sabe qual é a lógica do inferno? Sabe o que Lúcifer diz? Minha é a glória. Quem entende, pastor? Você percebe a diferença? Quem percebe a diferença aqui, diga a glória a Deus. Meu querido, o céu se move por entrega, o inferno se move por interesse. Não adianta você estar na presença de Deus com interesse de ganhar. Você precisa estar na presença de Deus com desejo de entregar. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você se derrama, mais a glória de Deus é manifesta. Quanto mais você se esvazia, mais o Senhor te enche e o nome dele é glorificado na tua vida. E as bênçãos, elas vêm por consequência. Diga glória a Deus. Onde a glória é negligenciada, Deus não permanece. Por que muitas pessoas não conseguem vitória? Porque a glória está sendo negligenciada. E no lugar da glória, a pessoa está servindo ao Deus que quer receber adoração, mas a pessoa está servindo a Deus de maneira a negociar. Ela está usando a ferramenta errada com Deus certo. Ela está na presença de Deus, ela está na igreja, ela está na presença do Senhor, mas na hora dela usar a ferramenta certa, adoração. Senhor, se eu tenho, eu te adoro. Se eu não tenho, eu te adoro também. Senhor, se o Senhor me der glória a Deus, se o Senhor não me der glória a Deus também. Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu quero é te servir, eu quero é morar no céu, eu quero viver a eternidade contigo. O resto, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Diga glória a Deus. É isso, amado. Deus não permanece aonde a glória é negligenciada, mas aonde a glória é devolvida, aí sim é que a presença de Deus se manifesta. E sabe por que a presença de Deus, ela precisa ser manifesta na minha vida? Sabe por que eu preciso da presença de Deus? Porque aonde Deus está, alguma coisa vai acontecer. Na vida de quem Deus está, alguma coisa vai acontecer. Na casa, na família onde Deus está, alguma coisa vai acontecer. Amém, amados? Pode não acontecer o que você quer, pode não acontecer do jeito que você planejava. Às vezes acontece o que a gente precisa e não o que a gente quer. Mas uma vez que eu adoro e a verdadeira adoração atrai a presença, meu irmão,
alguma coisa vai acontecer. Mas lembre-se, Deus não se manifesta no comércio. Deus se manifesta onde? Na adoração. Levante a tua mão para o céu e diga: Deus vai se manifestar poderosamente na minha vida, não no comércio do meu coração, mas Ele se manifestará na minha única e verdadeira adoração. Eu posso ouvir um glória a Deus? A igreja se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, eu quero que você dê a tua melhor salva de palmas nesta noite. Mas eu quero que você faça o teu melhor para Deus. Diga glória a Deus.